É isso aí, galera do Vascão. Vamos reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do Vascão da Gama que enfrenta o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O Vasco saiu na frente. A vantagem é curta, apenas um gol, mas se o Vasco conseguir segurar um empatezinho, já está de bom tamanho e se garante nas semifinais da Copa do Brasil. Vamos ver o que Lucas Pedrosa, Fernandinha, Vene Casagrande tem a falar sobre essa partida. E tem outros times também que vão jogar pela Copa do Brasil. Será que o Vasco passa? Deixa aí seu comentário, sua opinião. Se ainda não for inscrito e puder estar dando essa moral pra gente, botão aí abaixo escrito inscreva-se. Acione também o sino das notificações. Conta pra mim. Vamos lá, tem essa dúvida na torcida, porque a gente sabe que ainda tem data FIFA, o Vasco joga na quarta-feira. Rayan e Leandrinho, seleção sub-20, se reapresentam hoje ao Vasco da Gama normalmente. Inclusive, parabéns ao Rayan e ao Leandrinho, principalmente ao Rayan, porque tiveram 2 jogos da seleção sub-20 em São Januário e o Rayan fez gol nos 2 jogos, um garoto que tem muito futuro aí pela frente. E o Puma Rodrigues e o Jean David, com o Chile e o Uruguai respectivamente, vão ter uma logística especial. O Vasco está preparando uma logística para eles desembarcarem diretamente em Curitiba e ficarem à disposição, até porque são 2 jogadores suplentes, são 2 jogadores que não vêm jogando muito em suas seleções, então devem estar à disposição aí no banco de reservas, pelo menos para a partida decisiva contra o Atlético Paranaense, assim também como o Felipe Coutinho. Como o Felipe Coutinho tá tudo ok, né? Tudo ok, fez a preparação dele normal durante essa semana, teve alguns fortalecimentos também na questão da musculatura. O Felipe Coutinho já está aí pronto desde que ele se recuperou da Covid e foi preparado justamente para essa decisão. Também é outro que deve ser relacionado. Max treinando? Treinando também normalmente, junto com o grupo, não pode jogar a Copa do Brasil porque não tinha sido inscrito, mas se o Vasco passar para a próxima fase, ele vai ter a oportunidade aí de vestir a camisa do Vasco. Vão beber água? Bora falar agora sobre o Vasco e a busca por um zagueiro. Mandei mensagem para uma pessoa do departamento de futebol querendo saber se o Wallace, zagueiro revelado no Cruzeiro, com passagens por Lazio, Mônaco, Turquia, China, até que ele deixou o Al Ittihad dos Emirados Árabes Unidos no dia 30 de junho. Se esse atleta interessa ao Vasco, o nome dele e o do Marlon têm sido bastante debatidos entre torcedores vascaínos. Uma fonte, essa vascaína, afirmou o seguinte, abre aspas, nunca falamos sobre o Wallace, aqui fecha aspas, descartemos esse nome. Em relação ao Marlon, ex-jogador do Fluminense, existe uma grande dúvida sobre a capacidade física dele depois de o atleta ter sido reprovado nos exames médicos no Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. O jogador estava fechado com o time do Hernan Crespo, mas foi barrado e desde então está livre no mercado. Até por conta disso e da dificuldade de encontrar um zagueiro que chegue para ser titular, o Vasco já cogita abrir mão da contratação de um desempregado e investir nos atletas da base. Hoje, aqueles com maior condição são o Lincoln e o Luiz Gustavo, que inclusive já fazem parte do elenco profissional, treinando ao lado do Léo Pelé, do João Vitor, do Maicon e também do Robert Rojas. E você, o que pensa sobre o Vasco não ter conseguido contratar um zagueiro na janela de transferência? Já usa o espaço para comentário e avalia. Combinado? Bora falar agora sobre a folha salarial do Vasco. Confesso que tomei um baita susto quando me deparei com os números que estão sendo especulados. Tudo começou com uma entrevista do Pedrinho, presidente do Vasco, ao canal do Igor Rodrigues. O Pedrinho afirma que o Vasco tem uma das 5 maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Confesso que me surpreende, mas começaram a circular rumores de que o Vasco chegou a ter uma folha de 21 milhões de reais mensais. Com essas cifras, o Vasco ficaria atrás apenas de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Corinthians. E olha que Botafogo e Corinthians teriam ultrapassado o Vasco somente por conta dos últimos reforços, chegadas de Alex Telles, Memphis Depay, Carrilho, entre outros. O que o presidente Pedrinho falou, abre aspas, o Vasco está entre as 5 maiores folhas salariais do Brasil, o que é uma loucura porque o nosso orçamento não permite isso. Eu não poderia dar continuidade, precisei fechar a torneira, mas fechar a torneira é sempre muito ruim, né? Todo mundo quer torneira aberta, fecha aspas. Vale a lembrança de que vários jogadores deixaram o Vasco nos últimos dias, então imagino que essa folha já tenha baixado de 21 milhões. Estou conversando, aguardando a resposta de um dirigente vascaíno para trazer um novo número atualizado da folha salarial Cruz Maltina. Vamos ter que falar sobre o fair play financeiro
no futebol brasileiro, existe a possibilidade de termos um regulamento prevendo investimentos e gastos a partir do Campeonato Brasileiro de 2025. Vale a lembrança de que na quinta-feira da semana passada, representantes de clubes brasileiros se reuniram lá no Rio de Janeiro para debater esse tema. A grande preocupação é o Botafogo, que passou a investir bastante, foram 373 milhões de reais apenas com reforços na atual temporada. A preocupação é de que o Textor continue colocando um caminhão de dinheiro e o Botafogo se torne hegemônico. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo e um dos líderes de qualquer movimento que envolva outros clubes. O presidente tricolor disse o seguinte, abre aspas, tem uma estrada longa a ser percorrida, mas vamos tentar emplacar o fair play financeiro para o brasileiro do ano que vem. Então é esse o procedimento, essa é a ideia. Não se trata de algo fácil, uma série de definições precisariam acontecer. A ideia é que ninguém possa gastar mais do que aquilo que arrecada. E o exemplo do Botafogo é perfeito. O Botafogo arrecadou ao longo de toda a temporada passada 389 milhões de reais e somente com reforços investiu 373 milhões nos 8 meses do ano seguinte. Só para completar mais outra declaração do presidente do São Paulo, a nossa preocupação é que não há nenhuma colocação ao clube SAF ou não. Precisa haver uma regulamentação onde um clube que fatura X não pode ter investimento na contratação de um jogador que seja acima do seu faturamento. Fecha aspas. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o fair play. Tá certo? Tá errado? Precisa criar normas? E essa série de calotes que os clubes vêm dando uns nos outros? Já uso o espaço, estou muito curioso para saber o que você pensa sobre o tema. Beleza? Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Sobre o fair play financeiro, eu acho que não devia ter esse limite aí de poder contratar, né? Ah, você fatura 300 mil, só vai poder contratar 300 mil. Eu acho que não, cara. Eu acho que o clube tem que provar que tem o dinheiro para pagar e pagar o jogador. Simples assim. Pô, ó, aqui a prova, eu tô com o papel aqui, o dinheiro aqui, minhas empresas, não sei o que, não sei o que. No caso do John Textor, né? Empresário, big empresário, ele pode pagar. E para mim isso aí já basta, né? Ó, tá aqui, eu provo que eu posso pagar e tá tudo bem, tá tudo certo. Agora o Corinthians não pode. O Corinthians está devendo. O Corinthians não tem condição de comprar. Então, vim com esse papo furado de fair play financeiro é conversa para boi dormir. Se os clubes vêm com esse papinho furado aí, nessa questão, é claro. Ah, porque só fatura tanto e tem que... Não, irmão. Se ele tem o dinheiro para pagar, se o clube tem, é uma SAF, né? Pode contratar, vai lá, contrata. Trata, mete o louco, aí você vai pagar. Agora, imagina o Vasco com uma SAF dessa. Eu falo, clubes que não virarem SAF, clubes grandes que não virarem SAF, o mais rápido possível, vai ficar para trás, cara. Porque vamos ser sinceros, sem menosprezar, sem querer, né? Na verdade, sem menosprezar não dá, mas sem querer menosprezar, quem é o Botafogo na fila do pão, cara? Gastou 370 milhões de reais na atual temporada. 370 milhões de reais. 370 milhões de reais, você monta um time para ser campeão tranquilamente do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, que é o que eu acredito que o Botafogo vai ganhar essa temporada. Acredito fortemente que o Botafogo vai ganhar a Campeonato Brasileiro e a Copa da Libertadores, porque o Botafogo tá jogando uma bola, meu amigo, bola de verdade.